Muito bem, o microfone está à disposição de vocês. Se houver muitas perguntas, eu vou anotar, botar em ordem aqui. Lembrando que se vocês não perguntarem, eu tenho as minhas, o Jank tem as dele já, cuidado. Tá bem? Bom, eu pediria que a pessoa se identificasse também. duas coisinhas que eu queria colocar para vocês dois, uma pergunta, outra uma colocação, uma opinião. Eu acho legal que eu concordo que a tecnologia deve ser uma ferramenta, né? E acho que depende de como a gente vai utilizar essa ferramenta, como a gente vai se relacionar com essa ferramenta para ela ser produtiva, para ela estar ao nosso trabalho, ou a gente ir atrás de modismo e outras coisas. Uma coisa que até como fotógrafo me preocupa muito é que quem dita para onde está se desenvolvendo as ferramentas é um certo mercado, e não é quem deve utilizar essas ferramentas, né? Então, por isso a gente vê tanto de Brás quando fala, me enganou, parece película. Tá, mas esse é o objetivo do digital, chegar à película, e aí é mais barato, dá para rodar, né, mais tempo, sem pagar o negativo. É esse o objetivo? Ou é criar para o diretor de fotografia um leque, né, uma palheta, para poder usar de maneira diferente? Eu gostaria que o digital fosse uma coisa que fugisse do look da película, e aí cada projeto é um projeto. Se eu vou fazer com película, com essa digital, ou com outra, e aí misturar, né? E a pergunta que eu queria fazer até disso é uma questão que eu sinto, assim, que está virando uma diferença na maneira de trabalhar do diretor de fotografia, e se vocês acham que isso, a tendência é radicalizar ainda mais. Antigamente, eu diria, grosso modo, assim, que o trabalho do DF era 90% no set e 10% na finalização, né? Hoje isso já está, essa equação está bem diferente. Vocês acham que vai chegar um momento que realmente vai se iluminar flat e o desenho de luz vai se fazer num software ou no pós-produção? Quem começa? Posso falar rapidamente. Bom, primeiro, só para resumir, eu sou um absoluto apaixonado da película. Ou seja, nasci com ela, eu só tenho câmera analógica ainda, quase que eu troquei no final do ano passado, mas resisti. Mas está cada vez mais difícil, inclusive no filme Steel, você continuar trabalhando. Eu acho que os desígnios estão vindo basicamente do produtor, isso que o Walter acabou de falar, eu vejo cotidianamente essa discussão na minha frente. O fotógrafo tendente para um lado, e o produtor batendo o pé, batendo o pé, batendo o pé. Eu acho que a película, como alvo de look, ela é insubstituível. Eu acho que todo mundo vem com essa ideia, com certeza. Eu quero que pareça o mais possível com ela, porque eu tenho uma leitura sobre isso. Eu acho que nós, de uma certa idade, fomos acostumados a vida inteira a considerar isso como cinema. Essa textura, esse batimento, essa flicagem, essa cadência. Quando você vê uma imagem a 30 quadros, é completamente diferente de uma imagem a 24 quadros, né? Você está acostumado com isso, e é isso que você... O próprio público, de alguma maneira, ele está acostumado a ver um filmão hollywoodiano, com uma super imagem texturizada, Ele não sabe direito por que mas ele acha que é diferente. Eu gosto muito de fazer o que eu chamo de filosofia da fila. Ficar ouvindo as conversas antes, durante, e agora cada vez mais durante, e depois da projeção, né? Os jovens têm esse pequeno detalhe, e os velhos também. Conversam no cinema como se estivessem na sua sala de visitas, né? Há um descompromisso com o espetáculo cinematográfico cada vez maior. Eu fico muitas vezes emputecido quando eu vou ao cinema. Então procuro não ir em cinemas, em sessões em que a juventude frequenta. Por causa dessas questões. Eu acho que eu vejo muitas vezes o discurso assim, vamos deixar para após. Então está se deixando uma parcela muito grande do trabalho final do fotógrafo para a pós-produção. Eu acho que o enquadramento é insubstituível, eu acho que a profundidade, os planos do filme, o mise-en-scène, nada disso vai ser substituído. Você erra no digital e erra no analógico.
E eu vou dizer uma coisa aqui que eu já disse algumas vezes, e eu quero que as pessoas que se sintam ligadas ao meu argumento não se ofendam, porque houve um grande discurso com o qual também eu não concordo contigo em relação à democratização, ela pode ser muito boa, pode ser muito má, mas também na quantidade pode sair a qualidade, né? Houve um grande discurso na época, primeiro início do digital, que agora qualquer um podia fazer cinema, já se viu, o cara não tem currículo, já está fazendo longa-metragem, eu estou aqui há anos batalhando pelo cinema brasileiro, e não consigo mais fazer filme e tudo isso. Aí, algumas vezes, eu respondi o seguinte, fazer porcaria, ou fazer coisa ruim, ou fazer mau cinema, não é absolutamente uma característica do jovem e do velho, e dava como argumento, assistam ao Canal Brasil para ver quanta porcaria a gente fez em 35mm, né? Ou seja, não é a bitola, a minha opinião, que basicamente tem um discurso técnico na minha visão, cinema são 3 coisas básicas, e as 3 coisas, para mim, não são técnicas, roteiro, direção e interpretação, os atores, né? Eu acho que essas coisas, elas fazem a essência de uma boa história. Eu bypasso a questão técnica, eu acho que até o Dogma dinamarquês lá, ele chegou e forçava na nossa cara uma imagem ruim, desconstruída, mas ele tinha uma história tão vigorosa que mesmo quem se preocupava com a imagem passava por cima disso e comprava. Então, eu acho que está acontecendo isso sim, que você perguntou, eu acho que está se deixando muita coisa para pós-produção, estava dizendo ali no almoço, que acho que uma dos profissionais que estão sendo mais vilipendiados, digamos assim, na estrutura de feitura de um filme é o diretor de arte, né? Porque muitas coisas não são conceituadas, ou quando são conceituadas, ele não participa do processo e muitas vezes ele é completamente atravessado, e a gente vive, na minha opinião, assim, um vício de telecine, né, que eu chamo de cinema multilook. Eu não admito, eu acho inconcebível que a gente chegue num dia no mesmo filme, o dia está quente, o dia está frio, a noite está de tal jeito, agora eu gosto mais assim, mais assado, eu gosto de ter uma coerência dramática na fotografia e na luz, eu vejo decisões assim, de que cada sequência um lookzinho, porque o colorista também propôs um look ali, vamos embora, que isso é bacana, que é uma má influência da publicidade no cinema, na minha opinião. Walter, quer falar alguma coisa sobre a pergunta do Jânio? Precisa? Não, não, muda sim, né? Muda completamente, quer dizer, só que eu acho que esse 10% que você fala, eu acho que tanto agora como antes, era muito mais. Por exemplo, o Madame Satã, por exemplo, era mais do que... Era o contrário. Era o contrário, porque eu descobri um pouco cedo, quando comecei a filmar, que o primeiro filme que eu fiz, eu levei 2 fotômetros, eu medi a luz com 2 fotômetros, eu podia estar errando com os 2, não é isso? Um não queria dizer que o outro ia corrigir o outro, quer dizer, a insegurança é fantástica. No entanto, eu descobri logo cedo que você prepara o negativo para a finalização. Agora, atualmente, você não prepara a imagem para a finalização. Você, me corrija se eu estiver errado, a Red é uma câmera que grava em RAW. Eu levo essa imagem para dentro da ilha e faço com ela o que eu quiser. Portanto, eu não preciso me preocupar com o eu. Quando eu acho, a grande frase do Oswald de Andrade, a contribuição milionária de todos os erros. Tá certo? A contribuição milionária de todos os erros significa o quê? Que quando você atropela, quando você erra, você pode estar criando uma situação nova para você. Você está eliminando, com a questão do digital, pelas facilidades, a possibilidade de errar. Nietzsche dizia, compreender uma obra de arte tem que ser necessariamente de uma forma errada. Portanto, o erro é fundamental para a construção da obra. Tá certo? Então, é mais uma facilidade que a gente pode detectar facilmente. Agora, apesar de concordar em 101% de tudo que eu deblago, você sabe que quando eu vou fazer um filme, qualquer problema, eu ligo para o deblase, eu ligo para o colorista, eu me cerco, porque eu não sou engenheiro, eu não sou técnico. Então, inclusive, quando eu trabalho com vídeo, eu exijo um técnico, engenheiro no set, porque quando aquilo pifa,
Antigamente você abria a câmera, trocava a bateria, o assistente mexia. Eu fui pouco tempo assistente, mas eu sempre mexi na... Como é que você mexe numa câmera de eletrônica, uma câmera digital? Como é que você mexe num cartão? Mexe num cartão como? Ninguém sabe como é que mexe, ninguém sabe o que tem ali dentro. As pessoas trabalham com hipóteses, com probabilidades, né? Enfim, então o que eu não concordo com ele, com o De Blas, é a questão do diretor de arte. Eu acho que para mim, eu tenho dois aliados quando eu trabalho num filme, é a produção, a questão da produção, entendeu? Eu sou mais produtor, quando eu sou fotógrafo, eu sou mais produtor do que o produtor, porque eu trabalho dentro das limites da produção. E o outro é o diretor de arte, porque o objeto que está na minha frente foi colocado pelo diretor de arte. E a minha relação com ele, se não for de ir para a cama, não dá certo. Tem que ser uma relação muito íntima. Agora, se botar o diretor de arte para marcar a luz, para finalizar, com o diretor de fotografia, mais o colorista e o diretor que vai também, você não faz tua fotografia. Nem da tua e nem do filme. Porque essa questão também que democratiza os meios de fazer as coisas. Por exemplo, quando eu morrer, se eu chegar no céu e tiver vida assiste, eu peço para ir para o inferno. Não quero ficar no céu. Tem vida assiste? Tem, vou para o inferno. Não quero ficar aqui. Porque não tem coisa mais democrática e ao mesmo tempo mais castradora. Porque o diretor convida o melhor amigo dele, que entende pra cacete de psicanálise. Aí o cara chega e diz assim, mas não tá muito azul? Pronto, fudeu. Mas tá muito azul. Aí o diretor, o cara tá falando que tá muito azul. Não dá. Quer dizer, isso é uma coisa, democracia da parte, vamos combinar primeiro, né? Vamos combinar primeiro. Mas eu queria rapidamente, só para fechar o que eu ia falar, já que estamos falando de novas tecnologias, eu queria falar de novas tecnologias. Escurece um pouquinho e me mostra essa santa aqui, a segunda aqui. Escurece um pouquinho a imagem. Eu vou falar muito rapidamente, para não encher o saco. Escurece um pouquinho, por favor. É tão mais gostoso quando fica diafragma 2.8. Anunciação do Antonello da Messina, 1600 e pouco. Existe uma infinidade de anunciações, do Frangélico, Botticelli, todos eles, Giotto, todos eles fizeram, desde o pré até o Alto Renascimento. Você tem o anjo Gabriel vindo anunciar a Virgem Imaculada, que vai ser mãe de Deus, mãe de Jesus Cristo, tá certo? Este camarada aqui, sei lá, mas eu nunca calculei isso, mas quase todas as representações da chegada do anjo Gabriel para a Virgem, ele está sempre distante dela, ela está sempre com a mão pedindo distância. Há sempre uma pomba, né? A presença do Espírito Santo iluminando aquilo das mais diversas formas. Em geral é numa varanda, ela está sempre de azul, ela está sempre protegida como se estivesse num quarto. Bom, enfim, é uma representação muito conhecida de toda a história da arte. Eu estou dizendo isso aqui porque ele me falou que tem gente na plateia, diretora de arte, e eu gosto de falar essas coisas com diretor de arte, adoro. Então, quem não for diretor de arte, fecha os ouvidos. Bom, o cara chega e faz esta mesma representação apenas com um gesto. A mão que afasta o anjo, ela não olha para a câmera, que ela está olhando para o anjo, fecha o hábito discretamente para se proteger, porque ela é virgem e vai dar um filho, ela é imaculada. E veja toda a expressão, a questão do azul. Está mal reproduzido isso, porque o livro não é nunca fiel. Então, a economia deste quadro, eu comparo com Domingos da Guia.